Boa noite. Boa noite a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de Educação Mediúnica segundo ano. E nós, com muito amor, vamos pedindo a todos que fechem os olhos, que é uma forma de nós nos conectarmos com o nosso interior, com as coisas boas que desejamos, agradecendo ao Cristo sua presença maravilhosa em nossas vidas, agradecendo os acontecimentos do nosso dia, que nos tornaram mais fortes e mais corajosos. Vamos buscando nesta noite os conhecimentos necessários para as nossas lutas diárias, para a convivência preciosa com os nossos irmãos. E assim, meus queridos, que possamos encontrar nas palavras do Cristo o remédio necessário para nos aliviar, para nos complementar, para nos guiar na nossa caminhada. Graças a Deus. Então, estão todos afiados aí? Então, vamos começar. É um tema que nós já estudamos no livro Educação Mediúnica, primeiro ano. E a nossa parte A, ela é Comunicação Anímica, Xenoglosia. E a parte B, Muitos pedirá aquele que muito recebeu. O animismo, vamos só lembrar um pouquinho o que é, né? Esse termo animismo foi proposto por Alexandre Aksakov, que é russo, com esse nome, é russo, diplomata, jornalista, tradutor, e em uma de suas missões ele tomou conhecimento dos fenômenos mediúnicos e a partir daí ele tornou-se um pesquisador, não é? Até temos o livro Animismo e Espiritismo, entre outros. E ele diz para nós o seguinte: para a maior brevidade, propõe designar pela palavra animismo todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea. Todos os fenômenos físicos, intelectuais fora do corpo físico, ou à distância do organismo humano, e mais especialmente todos os fenômenos mediúnicos, que podem ser explicados pela ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Então, ele traz para nós uma peculiaridade. Qual é? Todos os fenômenos mediúnicos fazem parte do universo do animismo? O que nós podemos concluir? Então, vamos ver o que a doutrina traz para nós. Os fenômenos espíritas podem ser classificados em 3 categorias. Anímicos, que são objeto da nossa aula, as manifestações que decorrem da alma do próprio médium. O espírito do médium se lembra, o espírito do médium fala, sofre, chora, sente, deseja. Segundo, fenômenos mediúnicos, as manifestações que decorrem da ação de um espírito desencarnado através do médium, intercâmbio. E os fenômenos mistos, que podem ser, não é? Tanto anímico como mediúnico, não é? Acontecendo ali simultaneamente, né? Ou no mesmo momento. Imersão no passado, né? Essa lição traz para nós um objeto de estudo que seria, que daria para nós um momento, uma aula toda até,
não é, para que nós estudássemos esse capítulo e todos os seus pormenores. Mas eu acredito que nesse momento eu preciso da ajuda do Edson, para que ele gosta de contar histórias, né, para a gente trazer o caso para nós, né, para nossa aula. Esse capítulo 22, nos domínios da mediunidade, ele traz muitas informações sobre o assunto da aula, tá? Então, quem tiver a oportunidade de ler e fazer um paralelo é muito bem-vindo. O que acontece? A história de uma reunião mediúnica, onde o dirigente, Raul Silva, né, está presidindo a reunião, e o André Luiz, nosso irmão André Luiz, né, observa uma irmã se manifestando, só que ele não vê nenhuma entidade próxima, né? E essa irmã, ela se revolta com uma lembrança do passado, onde ela é atacada, né? E ela quer vingança, quer que esse desafeto inimigo, né? pague pelo que ele fez com ela, né? E o dirigente, com muito amor, com muito jeitinho, chega, conversa com ela e fala que ela tem que deixar que as providências divinas aconteçam, né? Entregue na mão de Deus. E o que acontece? O André Luiz, ele não vê uma entidade próxima. Então, ele explica que é um fenômeno anímico, né? Que é ela revivendo uma situação de uma vida anterior, do século passado, né? Uma situação que ali presente estava esse desafeto, né? E toda vez que ele se aproximava, ela tinha essa sensação, ruins, né? essa vontade de justiça, né? E ali se explica o seguinte, que os casos anímicos têm que ser tratados com atenção, com amor, porque, assim, a princípio é muito comum a gente tratar com preconceito, né, Cecília? A gente achar que é ele com ele mesmo, ele se entende. Mas não é necessariamente desse jeito. A gente tem que ter esse olhar de que é um irmão que precisa de ajuda, né? E no trabalho mediúnico a gente tem que se aproximar com jeito para atender da forma que ele precisa, né? Porque afinal somos todos doentes, não é? Então, o animismo ele acontece quando, não é? Em que momento? É só o médium iniciante? O médium que é mais experiente, ele nunca acontece. Então, o animismo... Todos nós, né? Todos nós podemos estar aí sujeitos, né, a trazer uma comunicação com interferência, né, com detalhes nossos, não é? Uma psicofonia também, com detalhes nossos. Então, nós precisamos buscar meios de nos aprimorar. Porém, no caso que nós estamos estudando, não é, que André Luiz traz para nós, a nossa irmã, ela está doente. E o que ela precisa? De assistência. E o capítulo fala para nós que nós não devemos falar em mistificações, não é? Porque não é uma coisa forçada, é uma lembrança da pessoa, não é? Só que o que nós devemos tratar para que essa lembrança permaneça no passado, para que essa lembrança permita que ela possa desenvolver, que ela possa realizar os seus propósitos na encarnação atual. Atual, sim. Porque senão não se justificaria o esquecimento que todos nós somos mergulhados. Sim. Não é? Sim. Ela tem que se perdoar, tem que entender que a situação no passado ficou no passado e virar a página e seguir a vida
na verdade, é o espírito, né? Que o espírito está tendo essa lembrança de vidas anteriores. Vida anterior está lá atrás. Nessa vida agora, a gente tem que buscar ser uma pessoa melhor, né? E aqui nós temos o seguinte: um doutrinador inexperiente e antifraterno agravaria o problema. Ou seja, se a gente não tiver essa sensibilidade de tratar o caso como deve ser tratado, com amor, como o dirigente chegou nela, com muita paciência, muito carinho, né? E orientou que ela deixasse o passado para trás, né? Se a gente não tivesse sensibilidade, né, a gente agravaria o problema da irmã, né? Impondo a médium corretivo inoportuno em vez de socorrê-la. Ou seja, se a gente tratar com indiferença ao invés de buscar entender o problema e resolver. Primeiro, é preciso remover o mal para depois fortificar a vítima na sua própria defesa, né? Então, é o remédio que a gente tem que tratar. A gente dá o mal, a gente dá o remédio e acompanha a recuperação, né? Então, na nossa lição, o que é trazido para nós, né? Que muitas vezes nas reuniões mediúnicas, né, que alguns de nossos irmãos trabalhadores perdem a oportunidade, encarando o animismo como um entrave, né, como um obstáculo, como uma dificuldade, e deixam de lado, né, aquela situação, perdendo a oportunidade de fazer o bem, né, perdendo a oportunidade de trazer aquela pessoa para a razão, né? Razão consequentemente, socorro, o atendimento necessário, né? Porque, assim, é comum também a gente, dentro de nosso preconceito, né? Não, isso é dele com ele mesmo, então ele tem que se entender, ele tem que estudar mais, ele tem que buscar ajuda. Não, muitas vezes não, muitas vezes a gente tem que ter essa sensibilidade de analisar a situação e fazer o que tem que fazer, né? Com muita simplicidade, com amor, com jeito, socorrer o irmão que está precisando de socorro. Porque muitas vezes nós, não é nós, perdemos a oportunidade de auxiliar um futuro trabalhador, Sim. não é? Então não devemos rotular, né? Todos os irmãos devem ser tratados com acolhimento, carinho e orientação, não é? Na medida que nós podemos estar realizando essas funções. Se nós não tivermos esse amor, esse acolhimento, então talvez nós também, ou com toda certeza, nós precisamos sair de cuidados também, né? De receber um acolhimento. Sim, a lição fala aqui, ó, o último parágrafo. Como médium é um vaso defeituoso, mas com paciência e amor é possível consertá-lo. Eu mudaria um pouquinho. Eu mudaria. Somos um vaso, né, defeituoso, né? Todos somos. Então nós precisamos de amor, né? E paciência para sermos consertados. Todos nós dependemos uns dos outros, né? Verdade. Na codificação, não encontramos o termo animismo. Por quê? Porque o termo animismo, como a gente viu no primeiro momento da nossa aula, ele foi trazido para nós pelo Alexandre Aksakov, né, posterior a Kardec. Então, a codificação, né? Mas nem por isso os fenômenos anímicos deixaram de ser ali mencionados e estudados, tendo sido objeto de todo o capítulo 8 da segunda parte do Livro dos Espíritos, onde podemos citar o sumário das seguintes matérias. O título do capítulo 8 é Emancipação da Alma, né? Nós já estudamos ali nos nossos primeiros anos de curso. Também são temas que nós dedicamos uma aula toda e vale a pena revisitar, não é? Vale a pena estudar novamente para nos lembrarmos e trazer as dúvidas aí eventualmente. Nós vamos estar conversando sobre isso.
o sono e os sonhos, não é? Então, no momento que nós, todas as noites, nós nos deitamos, nos recolhemos, dormimos, o nosso espírito se liberta e ele começa a vivenciar experiências, não é? Que nós vamos nos lembrando ou não quando retornamos ao corpo físico. Então, Pode falar, pode falar. Então, nós temos o sono e, consequentemente, os sonhos, visitas espíritas entre pessoas vivas, não é? Aquele momento que nós falamos assim, estava pensando em você e você aparece, ou a gente sonha com a pessoa e no dia seguinte a gente recebe uma ligação, encontra com a pessoa na rua, não é? Então, houve um encontro, houve aí uma sintonia e acaba se realizando no mundo físico. Transmissão oculta do pensamento. Então, é quando nós temos aí quando alguém fala o que a gente está pensando. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu? Não é? A gente fica tá aqui quieto e aí a pessoa fala e a gente, nossa, é o que eu estou pensando, né? Como é que pode? Eu ia falar exatamente isso, né? Letargia, catalepsia, mortes aparentes. Então, nós temos também nesse capítulo as mortes aparentes, né, nas quais o espírito está longe do corpo físico, porém não desconectado, vamos dizer assim, né? Sonambulismo nós estudamos também, não é? Onde o espírito se manifesta em razão de algum acontecimento durante o dia, o qual ficou ali marcado no seu consciente, no seu subconsciente, ele precisa resolver. Então, e ele precisa do corpo físico, aí acontece o sonambulismo. O êxtase, que é mais profundo que o sonambulismo, a dupla vista, que é a visão da alma, resumo teórico do sonambulismo, do êxtase, da segunda vista. Então, tudo isso nós temos ali no capítulo Emancipação da Alma, onde Allan Kardec traz para nós, não é, os eventos espirituais, quando nós, como espíritos que somos, descansamos o corpo físico e e ficamos libertos como espíritos. No livro dos médiuns também são estudados fenômenos anímicos. No capítulo 7, segunda parte, Kardec trata da bicorporeidade e transfiguração, das aparições entre pessoas vivas, dos homens duplos, citando, analisando os fatos da vida de Santo Afonso de Liguori e Santo Antônio de Pádua e Vespasiano. Nos capítulos 19 e 20, ainda na segunda parte, ele estuda o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, perquirindo sobre a influência do espírito do médium nessas comunicações, e ainda cogita das evocações de pessoas vivas e da telegrafia humana, que, como sabemos, são fatos anímicos, não é? São fatos do espírito encarnado. Telegrafia humana, a gente vai encontrar toda a explicação, todo o estudo desse fenômeno no capítulo das evocações. Evocando-se reciprocamente, poderiam duas pessoas transmitir uma a outra os seus pensamentos e corresponder-se? Certamente, e essa telegrafia humana será um dia um meio universal de correspondência. Então, nós estamos caminhando para que as comunicações elas sejam mais rápidas, e elas sejam mais reais, não é? Essa questão da transmissão do pensamento, que vai rapidamente ao encontro de outra pessoa, realizando nossas vontades, não é? Muitas vezes nós estamos ali pensando, o telefone toca. O que é isso? Eu tenho um exemplo muito atual, né, que a gente pode se identificar quando a gente está naquele princípio de namoro, aquela coisa fervente, aquela coisa de, né? A gente tem muito essa transmissão de pensamento, não é mesmo? Quando a gente está pegando fogo, né? Puxa, você pensa na pessoa, a pessoa te liga,
você compra alguma coisa para a pessoa, poxa, adorei, eu queria, eu queria, mas eu não sabia o que exatamente era. Você adivinhou, né, sem falar comigo, né? Essa transmissão de pensamento. Quando a gente está nesse princípio, né? Não que depois não a coisa não se estenda, mas o fogo dá aquela baixada, né? Mas a gente tem muito essa transmissão, isso é muito comum. O que eu ia dizer é que o ideal seria que a gente mantivesse, né, essa sintonia de estar aí conectado com pensamentos, mas que os pensamentos fossem sempre agradáveis, né, de carinho, né, de afeto. Não, mas estamos a caminho, desse mundo, né? Os espíritos estão dizendo que vai ser a comunicação, né, nos mundos felizes, né, nos mundos regenerados, já a comunicação já é pensamento, né? Pensou, já aconteceu, não é? Ainda nós estamos sentindo o peso das provas e das expiações no nosso mundo aí, passando por um momento de transição. Então, mas é importante nós percebermos, não é? Toda essa gama de energia que nos envolve, todos esses meios de comunicação que nós temos, não é? Que nos libertam do jugo da matéria. Da matéria, exatamente. Exatamente. Que nos deixa ali, que nos deixa presos, não é? Se falta luz, a gente já fica... falta sem luz, internet. Sem internet, sem uma opção de coisas, e aí nós vamos sentindo uma impotência que não é real. Não é? Nós podemos sim nos comunicar. Sim. É que nós estamos deixando-nos... a comodidade, não é, da chamada vida moderna, talvez esteja nos deixando comodismo. Esteja nos deixando com opções reduzidas, limitadas de pensamento, não é, de atitudes, de estar aí em conexão com as pessoas, que conexão mais linda que a prece, não é, que nós temos, e muitas vezes nós só utilizamos em momentos de dificuldade. Então, precisamos aí realmente, essa comunicação do futuro, ela vai chegar, mas nós temos que dar um início aí em algum momento, né? Sim. Xenoglossia. Foi um professor chamado Charles Robert Richer que propôs o termo xenoglossia, com o intuito de distinguir de modo preciso a mediunidade poliglota propriamente dita, pela qual os médiuns falam ou escrevem línguas em que eles ignoram totalmente, na presente encarnação, e às vezes ignoradas de todos os presentes. Ernesto Bozano, em sua monografia sobre o assunto, esclarece que a mediunidade poliglota pode ser classificada da seguinte maneira: a falante, não é, que nós conhecemos, a psicofonia, que muitas vezes o médium, ele fala palavras diferentes, ele traz sotaque diferente, ele traz maneiras, não é? Ele traz trejeitos, ele traz diferenças do seu ambiente normal, não é? Ele muda totalmente. Audiente, não é? Quando o médium ele escuta em outra língua. O escrevente, que é a psicografia ou a tipologia, quando ele escreve em outra língua, não é? Ele escreve de uma língua diferente. A voz direta, quando você escuta uma voz em outra língua. E a escrita direta, quando ela não vem por intermédio de um médium, que nós já estudamos também em aulas anteriores. Então, todos esses meios, eles trazem a xenoglossia porque eles vêm em outra língua. Eles vêm em inglês, francês, latim, hebraico, aramaico, são uma língua diferente do nosso ambiente. E o que é importante a gente considerar? Não é? Que o médium, ele não conhece a língua a qual ele está falando nesta encarnação.
Porém, ele já teve contato com essa língua em outro momento de suas existências. Ele já esteve em outro país, não é? Ele já estudou de alguma forma. Aquela língua, aquele idioma está arquivado em sua mente e no momento da comunicação mediúnica, o espírito comunicante ele consegue ali no arquivo utilizar aquelas informações. Tudo bem? Tudo bem? Quer complementar? Não, assim, é uma bagagem que o espírito traz, né? Ele tem, né, essa vivência de outras existências, né? E na existência atual, o espírito usa esse recurso que o médium tem para fazer o trabalho, né? A lição da noite traz para nós o termo bagagem psíquica, não é? Que é utilizada. Então, a bagagem psíquica do espírito encarnado, que é utilizada pelo espírito desencarnado. Sim. Como meio de comunicação. O Antigo e o Novo Testamento são ricos em comunicações, né? Nesse sentido. E a gente, nós temos o Pentecostes, né? O evento de Pentecoste como ali talvez o mais, né? Mais marcante, né? Em que todos falaram línguas diferentes ao mesmo tempo e todos puderam se compreender, né? Durante o fenômeno mediúnico. A mediunidade poliglota tem a sua causa no recolhimento de valores intelectuais do passado, os quais repousam na subconsciência do sensitivo ou do médium. Então, nós já falamos, não é? É uma bagagem que está sendo armazenada em todas as vivências, porque nós não somos, nós nascemos em vários lugares para adquirir experiências, não é? As nossas encarnações, elas são solidárias, nós vamos consolidando os conhecimentos a cada existência que nós temos a oportunidade, não é, de viver, e tudo isso vai como se fosse uma colcha de retalhos, não é? Cada pedacinho conta uma parte da nossa história. Parte B, não é? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. E aí, será que nós já paramos para pensar em tudo que nós estamos recebendo? Será? Será que hoje nós conseguimos nos perguntar o que é que nós temos a agradecer lá de manhã, quando nós acordamos? Não é? Será que nós nos olhamos e vimos toda a graça, toda a beleza, toda a divindade que está no nosso ser? Será que nós conseguimos sentir a presença bendita do Cristo, dos trabalhadores, né, dos seus trabalhadores, que buscam o bem de todas as formas? Será que nós conseguimos? Será que nós, estudando a doutrina dos espíritos, será que nós já no segundo ano mediúnico, não é? Querendo educar nossa mediunidade para participar dessas reuniões, né? Para participar ativamente do mundo espiritual, para que nós possamos nos entender melhor, conviver melhor? Será que nós estamos nos perguntando aí o que o Cristo quer de nós? Será que nós estamos colocando à disposição do Cristo tudo que nós temos? Será? E o que será que o Evangelho traz para nós, né? Nós temos a citação de Lucas, que encontramos no Evangelho de Lucas. O servidor que soube a vontade de seu Senhor e que, todavia, não estiver preparado e não tiver feito o que esperava dele, será batido rudemente. Então, todas as vezes que eu sei o que o Senhor quer de mim e eu não faço, não é? As dificuldades serão grandes. Mas aquele que não sabe de sua vontade, que tiver feito coisas dignas de castigo,
será menos punido. Aquele que não conhece o Evangelho, que não conhece o caminhar do Cristo, não conhece as suas revelações, ele pode fazer coisas indignas, ele pode fazer coisas erradas, coisas feias, mas ele receberá as dificuldades de acordo com o seu entendimento. Muito se pedirá àqueles a quem se tiver muito dado, e se fará prestar maiores contas àqueles a quem se tiver confiado mais coisas. E o que nós temos a mais? Você sabe, quando você estava lendo aqui, me veio um insight. Semana passada eu estava lendo um trecho do Evangelho, onde destacou a questão da obediência, né? Que, na ocasião, o que me veio de reflexão? Obedecer os pais, obedecer um superior hierárquico, né? Obedecer uma pessoa mais velha, é exatamente um exercício para a gente obedecer a quem? A Deus, né? Então, trazendo essa informação de que a gente a gente é responsável pelo que a gente recebe, né? Então a gente tem que praticar essa obediência também. A gente tem que fazer essa reflexão, né? A gente cada dia que passa busca essa evolução, onde a bagagem de informação cada vez mais vai aumentando, né? E consequentemente a responsabilidade também. É verdade. Mas e se eu não sei ouvir? Não é? Se eu não sei enxergar? Né? E se eu não sei parar para pensar, para refletir? Então, eu preciso compreender o que o Cristo quer de mim. Porque, na verdade, o Cristo, ele está sempre falando claramente. Todas as coisas são colocadas no nosso caminho. Todas as coisas estão colocadas à nossa frente. Todos os dias, todas as horas, até quando dormimos, que a gente acabou de ver na parte A, não é? Na emancipação da alma, durante os sonhos, a gente está sempre em contato, sempre atendendo. Então, o que nós podemos fazer para utilizar melhor? Vamos lembrar de talentos, não é? Que tudo gira em torno do que nós estamos recebendo e o que nós estamos fazendo de bom, né? Com o tesouro que foi colocado nas nossas mãos. Vamos lembrar de Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Não é? Nós lembrando de Paulo também, tudo dá graças. Então, tudo que acontece na nossa vida é um ensinamento, é um aprendizado, mesmo a situação mais difícil, como é que a gente está se comportando, né? Como cristãos, como irmãos. Então, na verdade, não é só dentro do centro, não é só dentro da igreja, do templo e de outras religiões, não é? Somos nós conosco, é dentro de nós, é na nossa mente, né? Esse trabalho, esse pensamento que não para, não é que não cessa em nenhum momento. O que está acontecendo, não é? O que nós estamos fazendo com o que nós recebemos? Todo aquele que conhece os ensinamentos do Cristo é culpável seguramente de não praticar. Essa lição que está dizendo para nós. E nós como médiuns, não é? E nós como médiuns, olha as influenciações. Mas nós já temos o conhecimento, nós já conhecemos as leis de Deus, não é? Nós já sabemos, e se ainda assim nós não soubéssemos nada, as leis de Deus estão na nossa consciência. Não é? Então, para que nós não aleguemos ignorância nunca. Então, nós sabemos o que fazer, nós sabemos o que é certo, o que é errado, não é? Nós sabemos que temos que fazer ao outro que queremos que seja feito para nós. Nós conhecemos o ensinamento do Cristo, o amar a Deus, o amar ao próximo, amar a si, quer dizer, um amor incondicional, um amor que se liga numa forma de corrente indestrutível. E aí, muitas vezes, nós somos meio cristãos, somos metade cristãos, não é? Então, falamos o que não pensamos, fazemos o que não sentimos, né? Cumprimos aí, talvez, protocolos, não é? E que dentro de nós
tudo aquilo não faz efeito, não encontra um terreno fértil, né? Não encontra eco dentro de nós. Então, nós já podemos, né, ser esses praticantes do amor de Cristo. Nós temos as ferramentas, não é? Nós já fomos libertos, não é? A escravidão da ignorância, né, do não saber, né? Já caminhamos com liberdade, de cabeça erguida, já nos olhamos nos olhos, e tudo isso é amor de Deus, né? Então, vamos pensar muito no que nós estamos recebendo para sermos boas ferramentas. A nossa felicidade neste mundo ou no outro depende dos nossos próprios méritos. Nós vamos galgar o lugar que nós vamos estar, erigindo assim a responsabilidade pessoal em princípio fundamental de nossa filosofia de vida. Temos que ter responsabilidade sobre todas as coisas que fazemos. Não cabe mais a nenhum de nós justificar as nossas falhas em função do comportamento dos nossos irmãos, em função dos nossos familiares, dos nossos companheiros, do nosso trabalho, dos nossos irmãos que encontramos aí na rua, no trânsito, em tantos lugares, não é? Não podemos mais, meus irmãos. Preceitua o Evangelho, a cada um será dado segundo as suas obras. Cada coisa será dada a nós segundo o nosso trabalho. Né? Não podemos fugir do trabalho. O trabalho renova, o trabalho estabelece uma conexão positiva com o Criador. O trabalho nos leva de volta à nossa casa. A casa que nós estamos querendo viver, a casa que nós buscamos lá atrás, não é? A gente estava buscando o reino de Deus fora e o Cristo veio e disse, olha, está dentro de você. E como é que ele está? E como é que ele está? Está num ambiente bonito, limpo, leve, de trabalho, do bem, de bons pensamentos? Então, tudo isso é o que nos foi presenteado. E o que é que nós fazemos com isso? Né? Quando toda a humanidade pensar e agir deste modo, no bem, fazer o bem porque é bom, fazer o bem porque faz bem, fazer o bem porque precisamos, porque nos renova, porque nos anima, nos melhora, nós ficamos mais saudáveis fazendo o bem, não é? Se nós ficamos parados ali só pensando naquelas coisas que não estão dando certo, nós estamos abrindo as portas da nossa casa para as doenças de todas as formas, né? Temos que reagir. A terra se transformará e o amor será uma realidade em todas as criaturas. O amor não será uma realidade minha e sua. O amor será nosso. O amor será universal. E é assim que nós queremos viver, de uma forma universal, de uma forma mais bonita, mais leve, de uma forma que nos eleve como criaturas, mas não aquela elevação que um é melhor que o outro, não. A elevação da humildade, que vai fazer com que nós sejamos cada dia melhores em nome de Cristo. Bem, chegamos ao final, não é? Passou muito rápido e desejo de muita paz. Todos vocês já sabem que desejamos a paz do Cristo, a paz da consciência tranquila, a paz das lutas que nos elevam, a paz das lutas que nos melhoram, a paz dos sofrimentos que nos ensinam a caminhar mais, não é? Com mais firmeza, com mais razão, a paz que nos ajuda, que nos une, e a paz que faz com que nós estejamos nos nossos lares satisfeitos. Uma satisfação que não tem nome, que não tem um lugar, que é uma satisfação íntima. A satisfação que ninguém vai tirar de nós.
Bem, gente, chegamos ao fim, ao término de mais uma aula, né? Nesse momento, vamos fechar nossos olhos e agradecer a Deus por mais esse momento de aprendizado, né? Que possamos praticar o ensinamento da noite para fazer a nossa vida uma vida melhor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, recebam o nosso abraço, um beijo a todos, fiquem bem com suas famílias, se cuidem e até a próxima. Até a próxima.